Submarinos da classe Ohio, o martelo nuclear americano. Foi em abril de 1979, quando um submarino lançado nas docas de Dinâmica Geral em Groton, Connecticut, se tornou um marco na história da Marinha. É o maior submarino construído na América. Este gigante de aço nuclear de 170 metros tem um deslocamento de 18.000 toneladas. Está equipado com um arsenal capaz de destruir um continente inteiro. Ohio é o primeiro de 18 navios almirantes que se tornaram a base dos navios da Tríade Nuclear dos Estados Unidos com excelente desempenho até hoje, após 40 anos. Oi pessoal, vocês estão assistindo ao Factual News e hoje estaremos falando sobre os submarinos da classe Ohio. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever no canal Factual News e ativar as notificações para nunca perder nenhuma atualização. Origem da ideia. Em meados da década de 1960, a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos estava no auge. Os poderosos foguetes daquela época e os pioneiros que eles levaram às estrelas são bastante populares. No entanto, esta corrida não se limitou a um local pacífico, mas também se expandiu para um nível militar. O surgimento de mísseis balísticos intercontinentais mudou o equilíbrio de poder para os Estados Unidos. Os mísseis soviéticos poderiam atingir as forças dos Estados Unidos antes que fossem capazes de reagir. Em busca de uma solução para este problema, o Pentágono iniciou um extenso trabalho de pesquisa no programa denominado Strat-X. Foi o início da modernização de todas as forças da Tríade Nuclear dos Estados Unidos operando em terra, no mar e no ar. O resultado deste estudo foram 9 conceitos-chave promissores. 5 deles estavam relacionados aos sistemas militares terrestres. 1 era da aviação e 4 eram navais. O conceito naval. Um dos conceitos navais pressupõe a criação de um grupo de grandes submarinos nucleares que poderiam estar em serviço de longo prazo no mar e transportar mísseis. Seu alcance permitiria seu uso de praticamente qualquer lugar do mundo. A implementação deste conceito consistiu em 2 partes: um míssil balístico e um submarino. O trabalho da primeira parte foi lançado no início dos anos 1970. O novo míssil deveria ter uma carga de combate e alcance maior do que os Estados Unidos tinham naquela época. Assim nasceu o Trident, atendendo às exigências dos militares. Trabalho paralelo foi realizado no submarino. Cálculos militares e de engenharia mostraram que um porta-aviões ideal deveria ter cerca de 20 mísseis a bordo, e levando essa estimativa em consideração, descobriu-se que o barco com um deslocamento de cerca de 14.000 toneladas era necessário. Iniciou-se então o trabalho do seu desenvolvimento. No processo, o barco ficou mais pesado e seu arsenal cresceu o executor principal. A General Dynamics modificou muito seu estaleiro de parafusos elétricos, especialmente para essa tarefa. O barco principal foi estabelecido em 1976 e recebeu o nome do estado de Ohio, que se tornou uma classe totalmente nova. Maior demanda. Inicialmente, estava previsto que a Marinha receberia 10 submarinos dessa classe, mas no processo de construção do primeiro deles, as ambições cresceram. Em 1981, quando Ohio entrou em serviço, a Marinha expandiu o pedido para 15 unidades, com planos de expandi-lo ainda mais. Vários anos depois, entre 1981 e 1997, a General Dynamics transferiu para a frota 18 submarinos da classe Ohio. Ao criar um barco, os engenheiros enfrentaram muitas dificuldades. Ele incluía a combinação de grandes tamanhos de potência, durabilidade de baixo ruído e equipamentos. Comparação com o Typhoon rival. Ohio é um submarino de terceira geração em termos de dimensões. Os submarinos soviéticos Typhoon, que surgiram um pouco depois, eram monstros com um deslocamento de 48.000 toneladas. No entanto, apesar do tamanho não recorde, Ohio tem um arsenal recorde. Cada submarino está equipado com 24 silos de mísseis balísticos, em comparação com o Typhoon, que possui apenas 20. Os próprios mísseis são muito mais leves e compactos em comparação com seus homólogos soviéticos. Outras características. O primeiro grupo de 8 barcos colocados em serviço antes de 1986 estava equipado com um Trident básico, um míssil C4 e um peso de lançamento de 33 toneladas e um alcance de 4.600 milhas, e poderia ser equipado com 8 ogivas nucleares W-76 de 100 quilotons. Começando com o 9º barco, o Tennessee,
os silos começaram a ser equipados com os mais avançados mísseis Trident II D5, com alcance de 7.500 milhas, e a carga de combate poderia incluir até 8 ogivas W-88 de 475 quilotons. Os mísseis podem ser lançados em intervalos de 20 segundos de uma profundidade de 30 metros em baixa velocidade e em ondas de até 6 pontos. Ao todo, 24 mísseis podem ser lançados em um tempo mínimo com uma salva, mas tais operações nunca foram realizadas. Armamento de torpedo. Um submarino fica incompleto sem armamento de torpedo. As armas clássicas aqui são 4 tubos carregados com torpedos Mark 48. O barco tem casco híbrido. O casco de pressão principal, dentro do qual a tripulação e quase todos os sistemas estão localizados, é feito de aço de alta resistência e reforçado com armações de anel ao longo de todo o comprimento do navio. No topo do casco de pressão fica um casco de luz permeável, que cobre os silos de mísseis como um telhado. Devido ao segundo casco leve cobrir apenas a parte superior, o barco é considerado casco simples ou híbrido. Este projeto torna possível reduzir o ruído hidrodinâmico emergente. Uma ponte alta e estreita com lemes horizontais está localizada mais perto da proa, na frente do compartimento com silos de mísseis. Os principais lemes hidrodinâmicos são 4 aletas. Os horizontais são equipados com grandes módulos verticais. A profundidade máxima de mergulho do barco chega a 240 metros. Fonte de energia nuclear. Como o submarino é nuclear, a usina é baseada em um reator elétrico geral S8G de 240 megawatts. Ele fornece energia para 2 turbinas de 35.000 cavalos que estão conectadas a uma hélice. O barco tem uma hélice de 8 metros de diâmetro com lâminas de sabre. Além disso, existem várias unidades de energia e geradores adicionais a bordo para fazer backup e manter os sistemas. Isso dá ao submarino uma velocidade de cruzeiro de até 25 nós. Baixo nível de ruído. Um sistema de propulsão redesenhado e a introdução de vários modos de operação deixaram o submarino incrivelmente silencioso. Na época do início da operação, era incrível que, durante os exercícios do início da década de 80, os equipamentos disponíveis naquela época simplesmente não conseguiam detectar o submarino. Equipamento radioeletrônico hidroacústico. O próprio submarino está equipado com um conjunto de equipamentos radioeletrônicos e hidroacústicos. A base do sistema hidroacústico é uma antena esférica de 4,6 metros com quase 1.000 hidrofones. Além disso, há um grande número de elementos passivos e ativos a bordo. Mais tarde, como parte da modernização, o AMBQ-6 foi substituído pelo mais novo AMBQ-10, com uma estação comum e uma arquitetura aberta. Bases navais. O submarino pode criar mapas hidrográficos e trocar dados com outros navios da frota. As principais regiões de patrulha são os oceanos Pacífico e Atlântico. Para dar apoio a 18 submarinos, 2 bases navais foram especialmente adaptadas na costa do Pacífico. Os submarinos iniciam e terminam as patrulhas na base naval Kitsap. Na costa atlântica, no sudoeste da Geórgia, fica a base naval de Kings Bay. Cada base possui todos os equipamentos para manutenção de submarinos, além de infraestrutura para treinamento e atendimento pessoal e de tripulações. O submarino tem uma tripulação de 150 pessoas. 2 tripulações são designadas para o barco ao mesmo tempo, chamadas de tripulação azul e dourada. De acordo com várias estimativas, Ohio geralmente patrulha a região marítima de 200 por 200 milhas náuticas. Atualizações. A análise da Marinha mostrou que, para a dissuasão nuclear, eram necessários apenas 4 submarinos, e isso foi levado em consideração. Devido ao fato de que os primeiros 8 barcos estavam equipados com os desatualizados mísseis Trident I, decidiu-se trabalhar neles. 4 dos 8 barcos foram atualizados e receberam os atuais mísseis Trident II. Os outros 4 barcos aguardavam mais obras em grande escala. Dos 24 silos, 22 eram equipados com 7 lançadores cada. Como resultado, o submarino recebeu 154 mísseis Tomahawk. Outros 2 silos foram adaptados para equipamentos e meios de realização de operações especiais. Considerando que não contavam mais como portadores de mísseis balísticos, a limitação de 14 unidades não foi violada. Ao mesmo tempo, a eficiência e os custos operacionais relativamente baixos tornaram Ohio o principal elemento da tríade nuclear dos Estados Unidos. Atualização atual.
No momento, esses 14 barcos representam cerca de 2.100 ogivas, ou cerca de 60% do total do arsenal nuclear dos Estados Unidos, implantado em 2020. O grupo inteiro de 18 submarinos ainda está em serviço. Presume-se que os barcos da classe Ohio começarão a ser desativados em 2029 e a substituição já está sendo preparada. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Obrigado por assisti-lo. Se você gostou, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Estaremos voltando com mais atualizações em breve. Fiquem atentos!